Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 21 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 6. Ai dos pastores, deixaram minhas ovelhas se dispersarem. Cada um de nós é um pouco pastor em sua vida, ou tem alguma responsabilidade na casa de acolhida, ou na fraternidade de evangelização, ou na igreja, ou na sociedade, ou na família. Na medida em que os anos passam, deixamos de ser somente ovelhas e nos tornamos ovelhas pastores. Portanto, a pergunta que essa leitura coloca vale para todos. Que tipo de pastor sou eu? Eu cuido com amor e paixão das ovelhas que me são confiadas? Vou à procura daquela que se perdeu? Procuro comida boa para todas? Do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem, disse o Senhor. Deste modo, isto disse o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o seu povo: vós dispersastes o meu rebanho, eu afugentastes e não cuidastes dele. Eis que eu irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, disse o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar aos seus campos, e elas se reproduzirão e se multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, disse o Senhor. Eis que virão dias, disse o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ai dos pastores que deixaram e deixam minhas ovelhas se dispersarem. Mais uma vez, Jesus quer que reflitamos sobre a nossa missão de pastores, mesmo que sejamos pequenos pastores. Irmãos, na vida não podemos ficar eternas crianças birrentas. É necessário crescer, e um adulto infantil é algo de muito estranho. De um adulto você espera responsabilidade, cuidado, ajuda, constância, autodomínio, bom senso. Este é o processo da vida, aprender a cuidar de alguém com responsabilidade. Este processo começa muito cedo. A partir do momento que você consegue pegar alguém no colo, você se torna um pastorzinho, responsável do irmãozinho mais novo. No Haiti, acontece frequentemente que uma criança de 5 anos traga no nosso centro, escola, seu irmãozinho de 3 anos. Quase que os dois se perdem na favela. Mas o maior se considera responsável do menor, faltando os pais. Como é interessante isso. A verdade é que cada um de nós nunca cessa de ser ovelha diante de Jesus, mas começa logo a ser pastor diante dos homens que precisam dele. Ovelha e pastor são as duas atitudes fundamentais do cristão, como dizer, discípulo missionário. O discípulo é uma boa ovelha diante do seu Senhor, mas é também um bom pastor diante do mundo que espera o anúncio salvador. Como não pode existir um discípulo que não seja missionário, assim não pode existir uma boa ovelha madura que não seja contemporaneamente um bom pastor, ou pelo menos um bom pastorzinho. Agora precisamos nos perguntar:
O que significa concretamente isso na nossa vida? É claro, irmãos, Jesus quer nos dizer que o amor cria vínculos. Da mesma forma que uma ovelhinha se afeiçoa ao pastor, e o pastor se afeiçoa à ovelha e chega a dar a vida para ela, assim o amor nos liga a Jesus, cria uma eterna afeição recíproca com nosso Senhor, e nos sentimos protegidos no seu colo, debaixo do seu bastão, que nos dá segurança, como fala o famoso Salmo. Mas estes vínculos se irradiam ao nosso redor e criam afeição para com as pessoas que precisam de nós. Da mesma forma que Jesus nos ama e protege, assim nós tentamos amar e proteger as pessoas que se encontram perto de nós e precisam de nós. A coisa mais natural do mundo é ser um pastor, ou pelo menos um pastorzinho. Por exemplo, um pastor das casas de acolhida é um verdadeiro pastorzinho que deve cuidar de 4 ovelhinhas, mais novas do que ele. Ou um acompanhador do Yeshua, dos grupos de evangelização. Ele também é um verdadeiro pastorzinho que deve apacentar 4 ovelhinhas que entraram no grupo um ano depois dele. Mesmo sendo muito novo, ele pode ajudá-las. Se ele se vincula às ovelhas, de alguma forma saberá e poderá ajudá-las. O que se pede a um pastorzinho não é de ser um psicólogo profissional, mas de ser um colega, amigo, um companheiro de caminhada, que não esquece quem precisa dele. Às vezes, um amigo ou companheiro pode fazer muita coisa que um professor, um mestre não conseguem fazer, devido à distância necessária entre o formador-mestre e o formando. Mas um acompanhador pode muita coisa com a sua amizade. Sobretudo, o acompanhador, amigo e companheiro mostra que a caminhada é possível, que os obstáculos podem ser vencidos, que tudo vale a pena. A pessoa que olha para ele fala: puxa, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se aprende a ser pastor pastoreando. Quem nunca inicia, nunca aprenderá. Não se pode esperar. Não se trata de fazer coisas maiores que nós, mas de colocar à disposição de quem precisa o pouco que aprendemos. Onde há amor, tudo se aprende e até os erros se perdoam. Onde há amor, nascem vínculos. A pior coisa do mundo é o desinteresse, o egoísmo de viver isolados sem cuidar de quem precisa. Existe um lema na Missão Belém que não podemos esquecer: náufrago salvando náufrago. E hoje esse lema é mais atual do que nunca. Náufrago salvando náufrago. O que isso significa? No mundo de hoje, estamos todos perdidos em um mar agitado, em plena tempestade. Essa é a vida. O nosso navio também está afundando. E o que acontece? Cada um nada para se salvar, mas com um braço para a frente, nada. E com o outro para trás, procura ajudar quem está afogando. Assim é a nossa vida. Enquanto nadamos, salvamos. Enquanto nos restauramos, restauramos os outros. Não é esta a mesma dinâmica do pastor e das ovelhas? Sim, podemos dizer que uma boa ovelha generosa inevitavelmente se torna pastora, porque não aguenta quando vê alguém tropeçando e gritando por socorro. O braço que nada para frente é a oração empenhada, a formação pessoal, o trabalho interior. E o braço de trás vem ajudando, arrastando quem está afogando, e representa o meu serviço pastoral, a ajuda que eu ofereço como posso a quem afoga atrás de mim. Este é o princípio que sustenta a Missão Belém.
Se uma pessoa quisesse somente nadar para frente, seria um egoísta nato e afogaria no seu egoísmo. Se uma pessoa descuidasse de sua oração e formação e quisesse somente puxar e salvar os outros, então não chegaria muito longe e os dois afogariam juntos. É triste quando nos grupos de evangelização não se encontram acompanhadores. Significa que não tem boas ovelhas, significa que todo mundo é preguiçoso, que pensa em si e não nos outros que estão afundando ao seu redor e precisariam de uma mão amiga. Assim é triste quando numa casa de acolhida alguém não quer ser pastor. É claro que quem rejeita a sua missão de pastor ou pastorzinho também não conseguirá ser uma boa ovelha diante de Jesus e em breve se perderá. Deus dá a força de verdade para sermos pastores. Assim ele diz: suscitarei para eles novos pastores, que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Você poderia dizer, mas o que eu posso dar? Sou tão novo. Pois bem, irmão, é verdade que somos frágeis, mas Deus pode fazer grandes coisas conosco. Por exemplo, imagine o que acontece se você ensina um amigo a fazer o diário espiritual, se o encoraja a isso. Se o teu amigo aprende a fazer o diário, então diante dele se escancara um novo mundo, o relacionamento com a palavra. Ele aprende a ler a Bíblia e quantas coisas a Bíblia lhe dirá. O nosso papel é conduzir a Jesus e depois Ele faz. Você não fez muita coisa, só ensinou a fazer o diário e a ler a Bíblia. Mas para o irmão foi uma vida nova, foi uma guinada única. E foi você que proporcionou isso com a tua pobreza, com a tua simplicidade, apesar de novo. Todo mundo que se torna discípulo de Jesus, boa ovelha de Jesus, recebe o mesmo coração de Jesus. E o coração de Jesus é um coração de bom pastor. Por isso que as verdadeiras ovelhas de Jesus são também bons pastores, como o seu Senhor. Vamos agora ler novamente este apelo de Deus que busca incansavelmente pastores para o seu rebanho disperso nos montes da dor. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o seu povo: vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes, e não cuidastes dele. Eis que eu irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar aos seus campos, e elas se reproduzirão e se multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Vamos nesse momento anotar as frases da meditação ou da palavra que mais nos atingem.
Estamos prontos agora para escolher o propósito que nos forme como bons pastores, com coração de bom pastor, capazes de pastorear com Jesus. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como traduzir na prática o que nos propomos. Bons pastores, boas ovelhas, paz e alegria a todos. Náufrago salvando náufrago, paz e alegria a todos. É tempo de conversão, tempo de abrir o coração ao Senhor, que em seu doce abaixar-se nos elevou. É tempo de contemplar o menino Deus que vem pra nos salvar, nos ensinar que o amor em nós pode tudo mudar. Jesus, menino, simplicidade, amor, esperança para nós. Tão pequenino é o Deus que se encarnou, despojou-se de si por amor a nós. De sua grandeza ele se esvaziou, frágil, pequeno, o verbo se encarnou, riqueza infinita que se deixa alcançar, e por sua pobreza veio nos libertar. Jesus, menino, simplicidade,
despojou-se de si por amor a nós.